Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe, é um livro muito importante para a história da literatura inglesa. Isso porque ele é considerado por muitos críticos como o primeiro romance em língua inglesa. E quando eu uso a palavra romance aqui, eu estou me referindo à tradução em português da palavra inglesa novel, que significa uma narrativa ficcional em prosa que se diferenciava das produções poéticas e épicas e dramáticas que eram produzidas até então. Nesses poemas épicos eram tratados assuntos como grandes heróis da mitologia grega, romana, ou então as histórias de reis, rainhas, pessoas nobres. E agora, com o início do romance, do novel, no início do século XVIII, as narrativas levam em consideração as vidas de pessoas ordinárias, pessoas comuns, como o Robinson Crusoe. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1719, então imaginem só, é o início do século XVIII, os Estados Unidos ainda eram colônia da Inglaterra, assim como o Brasil também era colônia de Portugal, então era um período de expansão marítima e a gente percebe esse imperialismo e esse colonialismo inglês em Robinson Crusoe. Quando Robinson Crusoe foi publicado pela primeira vez, ele levou o seguinte título, As Aventuras de Robinson Crusoe, mais alguns detalhes de subtítulo e escrito por ele mesmo. Então, o nome do Daniel Defoe não apareceu nas primeiras edições do Robinson Crusoe, o que levou as pessoas da época a acreditarem que aquele livro tinha sido realmente escrito pelo verdadeiro Robinson Crusoe, como se ele realmente tivesse existido. Robinson Crusoe não existiu de verdade, mas houve casos parecidos, apesar de que não tão longos assim como Robinson Crusoe, existiram de verdade e aguçaram a imaginação do público inglês daquela época. Por exemplo, o marinheiro Alexander Skirk teve uma história muito parecida. Ele estava fazendo parte de uma tripulação de um navio inglês na costa da América do Sul, perto da costa de onde se encontra o Chile hoje em dia. E ele teve uma discussão com o capitão e pediu para o capitão para que ele fosse deixado em uma das ilhas. Ele pensava que logo passaria algum navio de alguma outra nação e ele seria resgatado e voltaria à Europa sem problemas. Porém, ele foi deixado em uma das ilhas ali perto da costa do Chile, mas nenhum outro navio passou por lá por 4 anos. Então, por 4 anos ele viveu sozinho nessa ilha inabitada e 4 anos depois, quando, se eu não me engano, o mesmo capitão passou pela mesma região, ele resolveu verificar se o marinheiro ainda estava lá e realmente ele estava, mas as suas roupas já tinham se deteriorado, ele havia sobrevivido caçando animais, comendo vegetais, ele estava num estado quase selvagem, digamos assim, tinha dificuldades em falar e estava um pouco com um leve distúrbio mental. Então imaginem só o que pode acontecer com uma pessoa que vive 4 anos em isolamento em uma ilha deserta. Então voltamos ao Robinson Crusoe. A história do Robinson Crusoe, foi lida por muitos leitores da época como um diário de viagem, até como uma autobiografia espiritual, porque é claro, quando você se encontra 26 anos em isolamento em uma ilha deserta, você começa a se perguntar, fazer certas reflexões sobre a existência do mundo, sobre a sua própria existência, a existência de Deus, qual é a sua missão nesse mundo. E o Robinson Crusoe começa a perceber essa sua estadia na ilha como uma punição de Deus pela vida desregrada que ele havia vivido até então, e ele percebe que ele teve uma chance de arrependimento e de se reconectar com Deus. Então é por isso que se trata também de uma autobiografia espiritual, que era um gênero
muito popular durante o século XVIII, principalmente por membros do protestantismo, principalmente ramificações mais radicais do protestantismo. Mas enfim, voltando ao Robinson Crusoe, ele escreve então essa narrativa, apesar de que o autor, lembrem-se, é Daniel Defoe. O Robinson Crusoe é um personagem fictício, ele escreve em primeira pessoa. E ele começa a história quando ele ainda mora com os seus pais na Inglaterra, mas ele sente essa necessidade de ir para o mar e de conhecer outros mundos, de se aventurar. Lembram que esse é um período de grandes descobertas, o novo mundo nas Américas está sendo colonizado, então ele quer ter essa experiência, mas os seus pais não aprovam, eles preferem que o seu filho fique ali em uma vida mediana, mais confortável e segura. O Robinson Crusoe desafia os seus pais e acaba saindo em uma expedição. Ele passa por diversas viagens marítimas que não dão certo. Ele sobreviveu vários naufrágios, o que deveria ter dado uma dica para ele já, um sinal, vários sinais, de que talvez ele não pertencia ali no mar, mas ele não leva a sério esses avisos, digamos assim. Ele acaba se deslocando até o Brasil. Naquela época o Brasil era colônia de Portugal, e no Brasil ele acaba acumulando diversas riquezas. Ele compra terras e produz cana-de-açúcar em um engenho e tem também diversos escravos. E ele decide deixar essa segurança para trás em uma empreitada ainda mais perigosa, digamos assim, em uma empreitada ilegal para conseguir mais escravos na costa africana. E é nessa jornada, mais uma vez pelo mar, que ele acaba naufragando mais uma vez. Todos os outros tripulantes morrem, ele é o único sobrevivente, ele consegue alcançar essa ilha misteriosa. Ele não sabe ao certo onde ele está, só que ele está perto da costa sul-americana, e ele passa lá 26 anos. E nós, leitores, acompanhamos essa jornada do Robinson Crusoe, se adaptando a esse novo ambiente, e como ele, um homem europeu, um colonizador europeu, tenta à sua maneira colonizar esse novo espaço. Então ele tenta criar uma nova civilização. Ele constrói a sua própria cabana, a sua própria fortificação, ele constrói ferramentas, ele faz as suas plantações, ele consegue, depois de um certo tempo, vários anos e muito trabalho, ele consegue produzir milho, ele consegue depois assar pães. Então, aos poucos, ele vai criando a sua própria civilização ali, mas em isolamento, até que em um certo ponto ele se encontra com uma tribo de selvagens que são canibais, índios dessa região. E esse contato entre o europeu Robinson Crusoe e o selvagem sul-americano é uma ilustração justamente do imperialismo e colonialismo europeu. Como o branco europeu se sentia superior a todas as outras etnias, mas há também uma relação especial entre o Robinson Crusoe e um selvagem específico que o Robinson Crusoe salva e que chama de Friday, e entre os dois há uma relação de submissão, mas também de amizade e de afeto. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre Robinson Crusoe, esse livro tão importante para a história da literatura inglesa, como a partir desse romance aqui, o romance se estabeleceu como gênero nas produções literárias inglesas, e a partir daí vários outros estilos de romance surgiram.
Espero que vocês tenham gostado também de saber mais sobre essa relação entre a narrativa e o imperialismo e colonialismo europeu do início do século XVIII e também conhecer causos como o de Alexander Skirk, que acabou passando 4 anos da sua vida em uma ilha completamente isolado da civilização. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!